Olá, tocantinenses de norte a sul de todas as regiões do Tocantins. Estamos começando com muito prazer e alegria mais um podcast, A Casa é Sua Cast, o podcast do Legislativo Tocantinense que traz informações importantes sobre as leis aprovadas e sobre as principais discussões do Legislativo Tocantinense. Afinal, a casa é sua e as leis são para todos nós. Para começar mais uma edição do nosso programa, nós oferecemos esse podcast de hoje em memória da jovem Roberta, uma das jovens que tem tudo a ver com o contexto do nosso programa de hoje. No dia 20 de julho deste ano, o governador Wanderley Barbosa sancionou a lei aprovada pelos deputados estaduais que regulamenta que estabelecimentos públicos, estaduais e privados do Tocantins possam garantir, durante todo o horário de expediente, o atendimento prioritário a pessoas com anemia falciforme. Lei aprovada pelo Legislativo e de autoria da deputada estadual Cláudia Leles, do PV. Por isso, nós dedicamos esse programa de hoje a Roberta, que foi uma das primeiras pessoas tocantinenses a ser diagnosticadas com anemia falciforme. Queremos mandar o nosso abraço à Velma, mãe dela e todos os familiares e familiares de todos que estão aí convivendo com essa doença que é a anemia falciforme. Vamos lá, então? Dados importantes para vocês entenderem. A doença falciforme é uma doença genética hereditária de maior prevalência no mundo e que pode ser controlada se houver diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento médico profissional especializado contínuo. É necessária a detecção precoce da doença, ainda na triagem neonatal, no teste do pezinho, logo após o nascimento aí das crianças. Aqui no Brasil, entre 2014 e 2020, a média anual dos novos casos de crianças diagnosticados com a doença é de cerca de 1.087 pessoas, segundo o Programa Nacional aí de Triagem Neonatal. Estima-se que atualmente há entre 60 mil e 100 mil pacientes com a doença falciforme no país. Aqui no Tocantins, segundo o IBGE, cerca de 70% da população é negra. Então, com isso, há aí uma certa prevalência da doença. Aqui no Tocantins, é um assunto muito tabu ainda que precisa ser debatido. Por isso, nós trouxemos aqui para o nosso podcast A Casa é Sua. E o nosso foco de hoje é esse projeto aí da deputada estadual Cláudia Leles. Deputada, contem pra gente mais sobre esse projeto aprovado e sancionado. Eu tenho muito orgulho de ser autora da lei que concede o atendimento prioritário a pessoas com anemia falciforme. Essa é uma luta minha, através da Associação de Atendimento a esses pacientes, e é um avanço muito grande, porque essa lei determina que todos os estabelecimentos estaduais, privados ou públicos, em todo horário de expediente, têm esse atendimento prioritário a essas pessoas com anemia falciforme. É isso, obrigada, deputada. Então, a Lei 4.203, de 20 de julho de 2023, ela estabelece aí essa prioridade, né, o atendimento prioritário para pessoas com anemia falciforme aqui no Tocantins. Segundo a lei, para comprovar o estado de saúde, a pessoa com anemia falciforme ou seu representante deverá apresentar um laudo médico comprobatório com todos os documentos. A infração dessa lei aí estará sujeita a várias multas, né? No caso de servidor ou responsável pelo órgão público, as penalidades também estão previstas na legislação. No caso de empresas privadas, a multa no valor de R$ 500 a R$ 2.500, aí observada a gravidade da infração, sendo aplicada de acordo com o critério da proporcionalidade e razoabilidade. O valor da multa arrecadada aí, segundo prevê a lei, será destinado para o Fundo Estadual de Saúde. Serão garantidos aí o contraditório e a ampla defesa em todas as fases dos processos administrativos de autuação do qual trata essa lei. Em caso de serviço público, por exemplo, no caso de se for um servidor público ou médico da área pública, é garantido então aí o direito ao contraditório e a ampla defesa. Vamos entender mais sobre o alcance social dessa lei? Vamos entender como que essa lei aprovada e sancionada, na prática, ajuda as pessoas que têm essa doença. E para conversar comigo hoje, nesse podcast informativo e conscientizador, eu tenho aqui três pessoas muito importantes, uma delas muito importante, nesse debate, para ajudar a gente a entender. Tenho aqui
A Ana Francisca Alves de Miranda, ela que é design de sobrancelhas, é mãe e é conselheira da Afeto que é a Associação dos Falcêmicos do Tocantins. Ela tá aqui com seu filho, o Lucas Daniel, ele que estuda ali na região sul de Palmas, estava aqui me contando. O Lucas, que é uma criança que tem anemia falciforme, ele quis participar aqui do lado da mãe dele e a gente tá muito feliz, viu, Lucas? Seja muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo ao nosso podcast. E, para entender mais sobre as questões clínicas dessa doença e desse quadro, nós temos aqui um dos principais nomes, né, na área médica do Tocantins com relação a esse assunto. Ela que é hematologista e também hemoterapeuta com experiência na área de neoplasias hematológicas. Atua em hospitais públicos, privados e também em atendimento ambulatorial. Realiza também procedimentos para diagnósticos na área hematológica. Quem está com a gente hoje aqui é a doutora Juliana Paicondo. Juliana, muito obrigada pela sua presença. Ana, muito obrigada. Um prazer ter a associação aqui, você representando. E o nosso convidado mais que especial ali, o Lucas Daniel. Para começar, primeiro, doutora Juliana, eu quero saber, de fato, o que é anemia falciforme, e, de fato, quais são as principais características dessa condição. Então, a anemia falciforme, ela, na verdade, a gente chama de doença falciforme, né? A anemia, ela é uma condição clínica da doença falciforme. E ela é uma condição genética, é uma doença genética em que o paciente ele vai apresentar a característica da hemácia, que é a célula que carrega o oxigênio pelo corpo, né, a hemoglobina. Essa vai apresentar essa hemácia tipo foice ou em meia-lua. E aí, essa deficiência, essa alteração na formação dessa hemácia que vai levar às complicações e todas as características da doença, né? Certo. Então, com isso, o que vai acontecer? É dificultar o transporte de oxigênio e levando a eventos de vaso-oclusivos, né? O fluxo sanguíneo ele não fica bom, pode acontecer tromboses, entre outras complicações. Nossa, doutora, quais são as principais causas dessa doença e como que ela é diagnosticada? Então, ela é uma causa genética, então, assim, o diagnóstico, ele é feito principalmente na triagem neonatal, no teste do pezinho, né? Então, por isso que a gente sempre frisa que é importante a criança, ao nascimento, ela realizar o teste do pezinho justamente por isso, né? Porque ela identifica não só essa doença, entre outras. E Desculpa, você perguntou do diagnóstico e da... Eu perguntei quais são as causas, né? E como é que ela A é causa, diagnosticada. isso. O diagnóstico vai ser pelo teste do pezinho e as causas, por ela ser uma causa genética, então, assim, os pais, eles podem não apresentar o traço, a doença falciforme. Porém, os pais, eles vão ter que ter o traço falcêmico, que a gente chama, e aí, com isso, tem a chance do filho nascer com a doença falciforme, entendeu? Entendi. Ana, prazer recebê-la aqui. A Ana me disse, antes aqui da gente começar a gravar, que ela atuava como design de sobrancelhas e que teve que parar de trabalhar para cuidar do Lucas Daniel. E essa é a primeira pergunta que eu te faço. Como é ser mãe de uma criança com essa doença? E como é que você descobriu? Como é que foi a descoberta do Lucas? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui, para poder falar sobre esse assunto que é tão calado às vezes, né? Verdade. E que muita gente não conhece doença falciforme, por não conhecer, não trata como deveria. Verdade. A nossa vida é uma luta constante, como se diz, é mala arrumada, é mala pronta, é choro na garganta, é grito que não sai. São várias dificuldades, é um diagnóstico que dói na alma, porque o que frisa na hora que você recebe esse diagnóstico é: seu filho tem doença falciforme, é uma doença que não tem cura, ela só tem tratamento, a única cura é o transplante de medula. E isso impacta na nossa vida, né? Quando eu descobri do meu, eu tive que fazer tratamento psicológico. O teste do pezinho do meu filho era claro que o meu filho tinha uma alteração e que essa alteração era para doença falciforme SS. E o médico interpretou só como traço. Então, meu filho sofreu desde que nasceu até 1 ano e 2 meses, quando o diagnóstico veio de doença falciforme.
Só depois de muita luta, depois de muita batalha, de muitas internações, que na época muito pequeno, então eles confundem com eh, são dores e, né? Então meu filho chorava muito, ele começava a chorar às 9 da noite, chorava até 4 horas da manhã, levava no Nossa. atendimento e falava que era cólicas, as coisas que são normais de criança. Então foi um impacto muito grande. Até então eu não sabia nada sobre doença falciforme. E eu sabia que eu tinha o traço, porém eu não sabia que o pai também era portador do traço. Nossa. E quando eu descobri que eu tinha traço, para mim não tinha significado porque eu não tinha filho. Ele só falou, o médico falou, ó, se você tiver filho, você traz para fazer exame. Mas eu não tinha nenhum entendimento e nenhum conhecimento de nada. Você só tem ele ou tem outros filhos? Eu só tenho ele, porque como a doutora falou, são 25% de ter outra criança com a doença e 25% de não ter. Então, como o meu tempo é todo para ele, é o tempo inteiro com ele, eu não tenho, assim, nem a mínima vontade de ter uma outra criança, a não ser num assunto mais elevado de salvar esse, né, doutora, que a doutora conhece bem. Entendi. E ele estuda, ele estava me contando aqui Ele agora que ele estuda. Como estuda. é que foi essa inserção dele na escola? Você comentou que sempre tem muitas internações. Como é que foi a inserção dele no ambiente escolar por causa da doença? Muito difícil, porque como ele não foi diagnosticado logo recentemente, ele sentia vários problemas na escola que os professores não conseguiam identificar. Então, ele ficou muito tempo sem ir para a escola. Depois que veio o diagnóstico, quando começou o tratamento, ele ainda ficou mais 2 anos sem ir à escola. Ele é muito ausente na escola, porque ele já chegou a ficar 2 meses internado diretão. E Nossa, aí a 2 meses. gente vou na escola, apresento os laudos, levo os atestados, levo a cartilha para os professores verem, porque não pode se esforçar, não pode fazer educação física, tem que se hidratar. E como criança, eles ainda não têm essa mentalidade disso tudo. Pois é. Doutora, quais são os sintomas mais comuns e como é que eles podem variar de paciente para paciente? Então, sintomas mais comuns, eles vão ser principalmente as dores, né? O paciente, ele vai ter dor em todo o corpo, mas principalmente Nossa. quadril, que eu acho que é o que mais afeta. E outro sintoma muito importante é o cansaço, falta de ar, dá muito sintoma respiratório, né? Nossa. E isso, assim, por quê? Como eu disse, a hemácia, ela não tem um formato redondinho ali, que a gente sempre vê, né, que vai ver o sangue e vê aquela hemáciazinha redondinha, ela em formato de foice, é como se ela passasse mesmo no vaso e machucasse, entendeu? Falando num termo bem comum, assim, como se machucasse, porque o fluxo, ele não fica correndo tranquilamente, ele Certo. vai sendo interrompido. E isso, principalmente na criança, vai causar as dores, porque tá em fase de crescimento, tá evoluindo, e aí, por esse fluxo sanguíneo ele não ser correto, principalmente as dores, que é o principal, assim, que é o que os pacientes mais sofrem, né, Ana? Isso. Verdade. Ana, essa lei da deputada Cláudia Leles, aprovada pelo Legislativo e sancionada, ela garante o atendimento prioritário à pessoa com falciforme. Você falou muito que há muitas internações. Você já sofreu com essa demora, uma demora no atendimento, demora para conseguir, ele está com algum sintoma ali rápido, você tem que esperar. Essa lei, ela garante prioridade, é uma lei de julho. Mas antes disso, você já passou por esse problema de demora no atendimento para ele? Sim, a gente vive isso até hoje. A gente queria que essa lei fosse sancionada bem antes, né? Que a gente não passasse pelo que a gente já passou. Se a gente for relatar as inúmeras coisas que já passamos com os nossos filhos, a gente passaria o dia todo. Né? Eu quero. E Sobre a questão. Eu quero conversar com você um pouco agora também sobre a associação. Então, vocês criaram aí a associação, foi uma iniciativa também da Velma. A Velma, pessoal, ela é uma referência no início dessa luta aí, pelo entendimento e pela conscientização sobre a doença. Eu a conheci há muitos anos, ela que é a mãe da Roberta, a homenageada aqui no nosso programa de hoje. E a associação foi criada e eu queria saber o seguinte: quais são as principais demandas ou queixas apresentadas pelos pacientes, apresentadas por quem procura a associação? Quem chega lá, chega com as mães, os pais, chega com que tipo de queixa, com que tipo de demanda junto à associação?
sobre atendimentos, tanto nas UPAs quanto no postinho de saúde, no próprio hospital. Aham. São profissionais qualificados a saber interpretar ali o que o paciente com doença falciforme está, porque um diagnóstico tardio pode custar a vida deles. Verdade. A gente criou, essa associação foi criada, ela está iniciando agora, a gente tem o terreno, a gente já escriturou, a gente está lutando agora para construir a casa de apoio, porque as mãezinhas vêm do interior e se os filhos estão na UTI, elas não podem ficar, Nossa. entendeu? Então tem que estar procurando a casa de apoio, na casa da uma mãe dá sustento para outra. Uma rede de sororidade, né, das mães que estão Exatamente. passando A por essa Velma, questão. então, leva inúmeras mães para casa dela, vai distribuindo, vai fazendo o que pode, porque não tem ainda essa casa. A gente está lutando para construir essa casa de apoio. Nesse trabalho que vocês fazem lá na associação, que serviços e programas vocês já conseguem oferecer nesse momento? Então, a gente vai nas escolas, a gente faz a conscientização, agora que vai ter do dia 26 de outubro, sobre a doença falciforme, sobre os direitos. A gente faz os folds, leva nas escolas, no posto de saúde, procurando que o profissional de saúde conheça mais sobre a doença para nos dar mais suporte. Então, a Afeto é mais nesse sentido, de correr atrás dos direitos das pessoas com doença falciforme, que são muitos, mas na prática a gente não vê ali acontecer. Afeto, é afeto também, né? Afeto, pessoal, a sigla da associação. Doutora Juliana Paenco, nossa hematologista, que está aqui. Quais são os tratamentos disponíveis hoje e como é que eles ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Então, os tratamentos, eles vão ser... o paciente, assim, quando ele é diagnosticado, não necessariamente ele precisa iniciar o tratamento. Então, isso vai variar de acordo com o grau da doença do paciente e tudo, né? Então, principalmente, analgesia e ácido fólico, que é uma medicação que a gente usa muito também, e o hidroxiureia, tá? São medicações específicas durante o tratamento. Fora isso, dependendo da evolução do paciente, né, da doença do paciente, a gente vai tratar as complicações no meio do caminho que podem acontecer e o tratamento ideal, hoje em dia, é o transplante de medula óssea, que é onde traz a cura da doença falciforme. Ana, a doutora citou alguns medicamentos, eles estão disponíveis no SUS? Como é que é o acesso a esses medicamentos? Era para estar todo disponível no SUS, mas infelizmente não é a nossa realidade. Quando meu filho começou a usar o Penvioral, que é o que é para prolaxia até 5 anos, a gente conseguia de graça há alguns meses, depois eles paravam de nos fornecer. E eu comprei várias vezes para o meu filho o ácido fólico, né, que eles tomam. Nem sempre a gente consegue essa disponibilidade pelo SUS. Aham, entendi. Bacana. Existe, Ana e doutora também, muita desinformação sobre a anemia falciforme. Como eu falei, é um assunto que as pessoas às vezes nem sabem o que que é. O que que você, como representante da associação e como mãe, gostaria de esclarecer sobre essa doença? Algumas informações que as pessoas não sabem, nem imaginam, às vezes acabam falando que nem sabem, atrapalhando aí, na conscientização sobre a doença. Eu acho que o fato mais importante é conhecer para poder tratar e falar, né? Porque tem muita gente hoje ainda na sociedade que acha que doença falciforme pega, é transmissível, só que não, gente. A partir do momento que você começa a entender o que é doença falciforme, eu tenho certeza que o seu coração é modificado, porque é algo que nos maltrata muito, muito mesmo. Desde o nascimento até o momento presente foram vários choros, várias noites sem dormir. A gente ouve, mãezinha, eu não sei se eu vou conseguir trazer o seu filho de volta, eu não sei o que eu vou fazer, se você crê em Deus, você ora e tal. Então, na prática, falando ali é tudo bonitinho, mas na realidade não é isso que realmente acontece, né? A gente não tem muito acesso a profissionais, por exemplo, tem a doutora aqui que é hematologista. Meu coração se enche de alegria quando eu vejo alguém falando hematologista, porque é uma pessoa que cuida realmente, que conhece a doença. Mas nem sempre nossos filhos são atendidos por ela.
Nosso filho tem porta aberta com pediatra, com qualquer outro médico clínico geral e que não entende e que os medicamentos, a demora, tudo isso pode causar complicações e até mesmo a morte. Então faltam profissionais também, especialistas nessa área. Falta um pouquinho mais, porque assim, como a hematologista, ela se especializa naquela área, então ela sabe tudo sobre aquilo. Sim, E claro. já o clínico geral, não, acho que ele estuda muito pouco. A doutora pode confirmar que dessa parte eu não sei, mas de como mãe, como um filho que tem doença falciforme, hoje eu conheço praticamente quase tudo que a doutora falou, e eu viro noite estudando, lendo, porque a doutora conhece a parte clínica, a mãe conhece o filho por completo. É Conheço verdade. quando meu filho levanta bem, quando ele não tá, quando ele tá respirando bem, quando ele não tá. E aí a gente vai nessa luta constante. Tá certo. A gente fala muito mesmo que a mãe, né, que tem um filho com doença falciforme, às vezes ele conhece até mais a doença que muitos médicos, entendeu? Porque estão ali dedicando mesmo 100% do tempo para aquilo, né? Para cuidar do filho, para conhecer mais, para que o sofrimento dele seja o menor possível. Doutora, e lá no consultório, quais são as principais dúvidas que as mães que chegam lá? A gente falou aqui de desinformação, ela falou sobre essa questão da falciforme pega, não? Quais são as principais dúvidas que chegam no seu consultório? Então, acho que a dúvida maior, assim, que existe é em relação a como que o filho vai crescer, né? Como que vai ser a qualidade de vida mesmo do filho quando tiver maior e tudo. Porque, assim, quando é criança, a gente controla, né? A gente, como mãe, a gente consegue controlar. Depois, não. E então, por isso que a gente tenta trazer o máximo de informação possível e ir esclarecendo para a criança também a importância dela se cuidar, né? Porque quanto mais ciente da doença que ela tem, de tudo que ela tá passando ali, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, fazer o tratamento corretamente, a gente sempre tá orientando sobre as complicações, que eu acho que é o principal mesmo para os pacientes eles não pararem o tratamento, né? Assim. Geralmente há muitos casos, né, de complicação que leva até o óbito, Sim, infelizmente. muitos casos. Foi o caso da Justamente Roberta, doutora? tem o Você caso. que atendeu ela? Cheguei a atender ela nesse último ano dela, né, de vida. E, assim, foram muitas complicações. Então, uma complicação vai levando a outra. E aí junta, porque ela, adolescente, fica também naquela confusão, né, de que, meu Deus, eu não perdi minha vida por conta da doença e nem sempre é isso. Então, a vida não tá perdida por isso, mas se você deixar de tratar, sim, entendeu? Se você seguir com o tratamento correto e também começar a tratar precocemente, né? Você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque o que a gente não quer que aconteça são as complicações, porque existem complicações que são irreversíveis, entendeu? E aí isso vai afetar diretamente na vida do paciente. Doutora, como que a anemia falciforme é herdada e qual que é o papel do aconselhamento genético para as famílias afetadas? Então, ela vai ser herdada, o pai e a mãe, eles vão ter ali o traço falcêmico, né? E durante a formação do DNA da criança, a gente pega um pouco do DNA do pai e do DNA da mãe. Então, o paciente que tem os pais com traço falcêmico, ele vai ter ali de 25%, mais ou menos de 25% de chance de ter um filho com doença falcêmica. Com isso, o aconselhamento genético ele vai ser para trazer essas probabilidades. Para quê? Porque quando o paciente, a mãe ela quer engravidar, ela já tendo consciência de que o filho dela pode vir a ter doença falciforme, a gente já pode iniciar ali o acompanhamento desde o nascimento do filho, justamente para evitar o mínimo de complicações possíveis. Entendi. Ana, nossa mãezinha e também conselheira da Afeto, como é que é a sua relação com ele, quando ele está nesse momento difícil de internação e tal? Como é que é o tipo de acolhimento que você tem conseguido dar para ele?
nesses momentos mais desafiadores? É bem complicado, mas uma pergunta muito importante. Chega a hora que se a gente pudesse trocar de lugar com ele, é o que toda mãe queria. É muito doloroso desde a saída de casa, porque você já sai com a mala pronta, porque você já chega lá no hospital. Quando você pega um profissional que sabe da doença, fala, mãezinha, eu não posso mandar para casa, sem fazer um exame, sem fazer um raio-x. E é complicado porque são várias tentativas de acesso sem conseguir, e quando consegue dura 2 dias, e as dores, e as lutas, e as pneumonias, e as transfusões. Então, é muito difícil. Se eu pudesse pegar para mim tudo que o meu filho passa, ver ele ali segurando o choro na hora de pegar um acesso e depois não conseguir, depois de 15 tentativas de 15, acesso, Jesus. 20, 25, meu filho já É passou mais por difícil de 30. conseguir pegar? É mais difícil porque cada vez que você vai funcionando mais, pegando a veia, é mais difícil ela fica mesmo para ser funcionada. Então, o paciente que é furado, né, assim, diversas vezes, cada vez mais vai ficando mais difícil. E é um sofrimento mesmo para a família, né? E aí, Porque quando você tenta esses acessos e que não consegue, que ele vira para você e fala, mãe, desculpa. É como se o problema fosse ele, a desculpa dele é como, mãe, não deu certo. Mas não é, entendeu? É doloroso. Às vezes você deixa a criança ali, vai lá no banheiro e chora bastante, para não chorar na frente. Depois do diagnóstico do meu filho, eu me tornei uma mãe melhor, uma família melhor. Meu filho veio para mudar a nossa vida. A gente não sabe se daqui a 5 ou 10 minutos, ou eu vivo hoje como se fosse o último dia, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Porque essa é uma mala nossa que está pronta, né, doutora? A doutora pode falar sobre isso, porque eles estão aqui, estável, num piscar de olho, vem todas as complicações, e que muitas vezes não revertidas. É dessa forma, doutora? É muito. é dessa forma. E, infelizmente, mesmo com o tratamento, né, o paciente fazendo o tratamento, existem as complicações da doença mesmo, assim, que não tem como a gente prever em que momento ela vai acontecer e nem, né, o momento exato mesmo, assim. Então, o paciente que tem a doença falciforme, ele vive assim, tô bem agora, deixa eu aproveitar o agora, porque daqui 5 minutos eu não sei se eu vou estar bem dessa forma. E muitas vezes isso, em pronto-socorros, é interpretado como, nossa, não, é só uma crise boba, ou, não, tá dependendo da medicação, porque quer mais um remédio, porque assim, eles dependem muito de analgésicos, principalmente para as crises de dores, né? Então, muitas vezes as pessoas interpretam como, é um drama, tá fazendo, não, porque é assim mesmo, e não é, sentir dor não é bom, né? Passar pelas complicações não é bom. Então, por mais que seja comum para paciente com doença falciforme apresentar complicações muito rápido, a gente tem que socorrer mesmo, porque assim, em questões de minutos, ele vai para um pronto-socorro com quadro de dor e não é bobeira, não é, porque às vezes muitos interpretam como isso, né? A Ana já deve ter passado por isso, assim, de falar assim, não, não é nada, não, mas vai passar e fica por isso. E é muito doloroso isso, não é mesmo? Entendi. Por isso a importância desse atendimento prioritário, né? Sim. De não subestimar. Não subestimar. Chegou, mas ele parece estar bem, tá bem. Entendi agora. Esse esclarecimento é muito importante, doutora, nesse sentido. E assim, muitas vezes o paciente, ele tem, fica, que eu já percebi, né, com alguns pacientes, que assim, tá achando que eu tô fazendo uma manha, tá achando que não é tanta dor assim, então eu vou segurar mais um pouco. E aí isso acaba sendo pior pro paciente, porque ele pode omitir por medo de julgarem a dor dele, ele pode omitir aquilo ali e levar uma complicação maior de alguma coisa, né? Entendi. Doutora, na sua opinião, qual que é o papel da educação e também da comunicação para a conscientização pública na prevenção e tratamento da anemia falciforme? Então, acho que o principal é a gente ter consciência que é uma doença incurável, né? Assim, até certo ponto, e grave, e que as pessoas têm que, como que eu digo, assim, ter um conhecimento maior de que as complicações, elas são graves e que não é uma anemia qualquer,
entendeu? Não é uma doença qualquer. A anemia é uma característica da doença. E não é só anemia. Muitos acham que é só anemia, e não. Então, realmente levar isso para que os pacientes, não só os pacientes, mas os médicos, todos da área da saúde, saibam que existem complicações muito graves e que muitos não sabem disso. Verdade, a médica hematologista, a doutora Juliana Pai, que está nos ajudando com muitas informações aqui. Ana Francisca, a mamãe do nosso Lucas Daniel. Lucas, quer falar alguma coisa? Quer não? E me conta, como é que é o Lucas quando ele tá bem? O que ele gosta de fazer? Gosta de ler? Gosta de assistir? Como é que é, o Lucas no dia a dia, assim? O Lucas, ele é na minha casa, como você está vendo aqui. Ele é no hospital, como você está vendo aqui. Você nunca olha para ele não tá sorrindo, mesmo ele tá Ele é lá muito simpático, eu gosto de internado. E simpático. aí você pergunta, como é que você tá? Eu já tô melhor, Deus está providenciando a minha cura. Ele é exatamente esse aqui, essa mesma criança, tranquilo, amoroso, carinhoso, estudioso, quando pode ir, inteligente. E gosta de estudar, Luquinhas? Gosta? Gosta de ler sobre os países, outros países, Ai, que sobre as legal! bandeiras, sobre tudo que você pensar. Ai, que bacana, Lucas. Muito bem. Eu tenho certeza que por trás desse sorriso lindo aí, tem um menino muito inteligente, interessado em descobrir coisas, em ler, estudar. Eu sei, eu conversei um pouquinho com ele, eu percebi. Viu, Lucas? Você é uma inspiração. Você é um cara que tá aí lutando contra essa doença, mas que tá deixando cada dia um pouco mais da sua marca no mundo, na sua família, na sua escola. Deve ser um prazer ser colega de aula dele, conviver com ele. Dá pra perceber que ele tá tímido assim, mas ele conversa, que eu vi ele conversando aqui, o time dele. Tá certo. Agora eu queria falar, Ana, quem tá nos acompanhando, que muitas vezes tem um filho que é falcêmico, o termo é esse mesmo, falcêmico, né? O termo correto é esse? É doença Doença falcêmica. falsa. A pessoa que tem a doença, a gente pode referir falcêmico ou não? Pode. Sim. Falcêmico é uma pessoa falcêmica. As pessoas interessadas, como é que as pessoas podem se envolver, oferecer apoio, assistência para o trabalho da associação por meio de doações, do voluntariado? Como é que quem é interessado pode participar e ajudar a associação? Então, as pessoas que são interessadas em conhecer mais, saber a realidade da Afeto, as nossas lutas, pode procurar a Afeto, que fica na Arno 33, tem a Velma também, a gente disponibiliza o telefone dela. Se você me pedir de cor, eu não vou saber te passar de cor agora. Mas, e aí a gente tem os trabalhos sociais, que a gente também coloca em prol para arrecadar fundos para conseguir vários medicamentos. Tá com o celular aí? Tô. Consegue abrir o número da Velma? Vou passar aqui o número da Velma, informação importante. Essa é a Ana Francisca Alves de Almeida, de Miranda. Ela é conselheira da Afeto, que é a Associação dos Falcêmicos do Tocantins. Ela é também a mãe aqui do Lucas Daniel, uma lutadora da causa, junto com a Velma e tantas outras mães que se uniram através dessa associação para conscientizar, para ter uma rede de solidariedade, de fortalecimento. Conseguiu, hein? Qual que é o Consegui. contato da Velma? 63 984 04 0458. 98404 0458. 58. Telefone, vocês podem ter em contato aí com a Afeto, que é a Associação dos Falcêmicos. E o que é doar? Ajudar com doação? O que a associação mais precisa hoje? A associação, na verdade, ela precisa arrecadar fundos para a construção, né, Da da sede, casa né? de apoio, Casa de que é o apoio. que as mães mais precisam. A gente recebe todo tipo de doação. Tem mãezinhas que, de cesta básica, a uma bicicleta básica para levar a criança para a escola, porque eles não podem andar muito, não pode se cansar muito. Às vezes falta o básico, o hidroxureia, que é um medicamento disponibilizado pelo SUS, mas que falta e que a gente tem que comprar. E eu vou dizer, eu vou frisar, é super caro. Nem sempre a gente consegue comprar ele aqui, tem que pedir de fora, e que é um medicamento que melhora 100% a qualidade de vida das pessoas com doença falciforme. Meu filho começar a tomar foi uma luta, foi uma briga muito grande, dependendo da profissional de saúde que atende, né, a hemato. E a gente conseguiu, e meu filho passou
3 anos sem intercorrência e sem internações depois que começou a tomar o Ai, hidroxureia. que bom, ótimo. Ele tá com quantos anos agora? 9? 9, fez 9 9 agora anos. dia Então, 3 12. anos sem nenhuma internação. Ficou 3 anos, porque o meu filho já teve quase todas as complicações da doença falciforme, osteomielite, Quais são essas principais pneumonias. complicações, geralmente, doutora? As principais, assim, que pode ter em homens, né? Tem o priapismo, tem osteomielite, AVC, síndrome torácica aguda, que o paciente também pode apresentar, infarto esplênico, que é do fígado, é, enfim, são muitas complicações. Déficit cognitivo também, cronicamente, o paciente ele pode vir apresentar. Mais ou Entendi. menos. As complicações nesse É. sentido. Eu entendi. Ana, bacana, ok. Muito obrigada pelo seu prazer em ter você aqui. E eu queria que você mandasse um recado para quem está nos assistindo, que muitas vezes é mãe também de um falcêmico, que convive com a doença, ou que tem uma amiga ou uma vizinha. Qual que é o seu recado para essas pessoas que convivem com a doença? Como mãe de uma criança com doença falciforme, a gente pede, eu deixo meu recado tanto para pública como saúde privada, esse agilizar no atendimento, né? É, porque somos às vezes taxados como viciados por causa dos analgésicos que a doutora falou. Você chega e fala assim, meu filho está precisando de atendimento imediato, e a gente escuta dos profissionais, tem um monte de gente aguardando, mas essa demora pode custar a vida dos nossos filhos. O E esse é o nosso conhecimento. assunto aqui. Agora é lei sancionada. O Legislativo aprovou a lei da Cláudia Leles e o atendimento para as pessoas com anemia falciforme é prioridade, tanto na rede pública quanto privada. Exija a lei e faça valer os seus direitos. E eu espero que ela comece a funcionar de verdade, que não fique só no papel, porque a gente precisa muito, muito mesmo desse atendimento, dos direitos que eles têm, né? São vários direitos que ele tem que são destratados, esses direitos são lesados, na verdade. Um dia a gente pode relatar mais. Então, fica o meu apelo. Se você quiser procurar a Velma Afeto, tem a presidente também que está à frente, fazer doações. A gente precisa, como outras mãezinhas às vezes não têm condição de comprar o hidroxuré quando falta, a gente se junta, a gente faz uma vaquinha online, a gente compra e divide esse medicamento. Então, eu falo também para as mãezinhas de crianças com doença falciforme, estude, não fique só esperando pelo médico. Conheça o problema de saúde do seu filho, leia bastante, se informe, porque a sua informação como mãe também pode ajudar a salvar a vida do seu filho. Entendi. Doutora Juliana Paim, com suas considerações finais sobre esse assunto, queria que a senhora deixasse um alerta da importância do tratamento, da importância também do atendimento prioritário para essas pessoas nas redes de saúde pública e privada. Então, acho que assim, a gente tem que conscientizar que o paciente, quando ele faz a triagem neonatal, o teste do pezinho, se tiver alguma alteração que você desconfie, não espere. A medicina ela é uma área muito ampla. Então, assim, não tenha, se você como profissional da saúde viu que tem alguma alteração, não tenha uma vergonha até, né, ou se não um receio de, vou encaminhar para ver o que pode ser. O melhor é você encaminhar mesmo para um profissional mais capacitado, porque a gente entende que, assim, são diversas doenças dentro da área, algumas com muitas informações e a gente não consegue se atualizar o tempo inteiro em todas. Tanto que por isso que existem as especialidades, né? Então, assim, sempre que tiver, tentar o mais rápido possível encaminhar para um centro de referência, para alguém que seja mais especializado naquilo, para o paciente ele já iniciar com o tratamento e com o acompanhamento corretamente para que evite as complicações futuras, né? Entendi, doutora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos clínicos, técnicos. Parabéns pelo trabalho. Ana, vocês têm uma base de dados lá na associação? Vocês sabem estimar mais ou menos quantas pessoas têm anemia falciforme no Tocantins? A informação que, infelizmente, não tem dados precisos ainda sobre isso. Olha, eu não sei te passar com precisão essa questão, mas a gente está com um projeto agora nos postinhos de saúde para a gente ter essa noção, a ficha deles separados, para a gente estar passando exatamente esses dados atualizados, porque cada dia
é diagnosticada uma criança com doença falciforme, mas essa atualização demora um pouco a chegar, né, nesse cadastro. Então, a gente vai ficar devendo assim, mas a Velma pode dar todas as informações nesse sentido. E a gente está levantando essa ficha porque o nosso está desfalcado ainda. Esses dados, na verdade, eles ainda estão, né, em apuração, não tem um número certo, assim, hoje fechado, porque existe essa dificuldade desse mapeamento. O mapeamento ainda está sendo feito. Por isso que é importante o trabalho da AFET, da associação, estar unindo essas mães, estar tendo ações de conscientização, de se juntar para uma doação, se juntar para uma apoiar a outra. Esse apoio, como você falou aqui, é importante, né? Nós queremos deixar claro que a nossa produção apurou que existem muitas dificuldades de familiares ainda em receber prioridade no atendimento, como prevê a lei. Nós solicitamos aí formalmente informações da Secretaria Estadual da Saúde e também à Secretaria Municipal de Palmas, deixando claro para você, telespectador da TV Assembleia, que é lei aprovada e sancionada e que o Legislativo fez a sua parte ao garantir esse suporte prioritário dos hospitais públicos e privados do Tocantins para todas as crianças, adolescentes e pessoas que sofrem com essa doença. O nosso programa é para isso, para esclarecer, para você que está do outro lado, saber o que é lei, o que foi aprovado e saber exigir o seu direito. E até te peço, Ana, que a associação faça também esse trabalho de conscientização das mães, que essa lei seja cumprida. E se não for, tem as sanções, a infração para os hospitais e unidades públicas, no caso das empresas privadas, a multa é de R$500 a R$2.500 para quem não atender, não der o atendimento prioritário aí para o falcêmio, é o que prevê a lei. Na rede pública também tem as sanções administrativas previstas, as penalidades previstas na legislação. Então é isso, Lei 4.203, de 20 de julho deste ano, de autoria da deputada estadual do PV, Cláudia Leles, garante o atendimento prioritário durante todo o horário de expediente para as pessoas com anemia falciforme aqui no Tocantins. Ana, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho da associação. A gente sabe que não é fácil, mas no seu nome, da Velma e de todas as outras mães, a gente agradece e nos colocamos à disposição que a gente puder somar. Um abraço para o nosso Lucas Daniel, para o nosso Lucas, ele que gosta de estudar sobre países, de ler. Dizer, Lucas, que você é um menino que tem, com certeza, muita coisa para viver, muita coisa para fazer. E você é, como diz a sua mãe, né? É o sol lá da sua casa, tá todo mundo em torno de você. Você é muito amado, muito cuidado, tenho certeza disso, né, Ana? Tá bom? E eu desejo muita saúde sempre para você. Doutora Juliana Pânico, parabéns pelo trabalho, pela atuação na área, né, que trata de uma doença tão sensível. Parabenizá-la aí pela sua trajetória, pelo seu currículo, e que muitas crianças e jovens possam ter melhorias de qualidade de vida através do seu tratamento lá no seu consultório e nas unidades que você trabalha. Então é isso. Hoje, essa foi mais uma edição do nosso A Casa é Sua Cast, nosso podcast que trata das proposições, dos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Quer mandar uma sugestão de pauta? Manda pra gente, manda pro meu WhatsApp, 984631319. A gente vai pautar aqui semanalmente leis importantes que foram aprovadas e como que na prática elas fazem a diferença para a população tocantinense. Um abraço, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa. Um abraço.